Olá, Tudo bem, Nai? olá, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Nayara, eu sou fisioterapeuta aqui da Balance, sou especialista em fisioterapia neurológica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença de Parkinson. Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui num sábado hoje, porque é Dia Internacional do Parkinson. Meu nome é Luísa, também sou fisioterapeuta aqui da Balance, especialista em neurologia, e como a Nai comentou, a gente vai falar um pouquinho sobre Parkinson. A gente vai começar hoje falando sobre o que é a doença de Parkinson, né? O que é essa doença de Parkinson? Ela é uma doença neurodegenerativa, que significa que ela é uma doença que atinge o cérebro e que ela atinge um neurotransmissor que chama-se dopamina, né? O que é essa dopamina? Ela é um neurotransmissor que trabalha lá no cérebro e que age nos movimentos, né? E por isso que a doença de Parkinson, ela tem um travamento, né, dos movimentos. Ela é mais conhecida por conta do tremor, mas ela tem vários sintomas. Então, o paciente ele tem essa diminuição da dopamina no cérebro e ele começa a ter alguns sintomas, seja bem antes de aparecer o sintoma do tremor, ou mesmo concomitante a esse sintoma, né, Lu? Isso, boa parte dos pacientes, eles procuram a gente já quando está com a doença mais avançada, mas é interessante esse paciente procurar a gente logo no início, logo após o diagnóstico. De sintomas, o que esse paciente pode apresentar? A gente até recebeu na caixinha de perguntas da Balance se tem como a gente diagnosticar e perceber o Parkinson um pouco antes. Isso é um pouco difícil. Tem alguns estudos, algumas referências que relatam que o paciente pode apresentar 15 a 20 anos antes dos sintomas principais do Parkinson uma coisa chamada desautonomia. O que é desautonomia? É quando o paciente vai levantar ou vai deitar, ele acaba sentindo taquicardia, que é quando o coração bate muito rápido, ou sente uma queda da pressão arterial, acaba sentindo tontura, mas não é necessariamente que você sente isso que você vai ter Parkinson, fica tranquilo. É só um dos primeiros sintomas que alguns autores citam, mas não é uma regra que você vai ter. Depois disso, desses 15, 20 anos, o que o paciente costuma apresentar? Ele costuma apresentar bradicinesia. Bradicinesia é a diminuição do movimento, ele tem uma lentidão para realizar o movimento. Então, se eu quero pegar uma caneta, o meu sistema nervoso ele demora para processar que ele quer pegar uma caneta. Então, se numa pessoa saudável eu consigo pegar essa caneta em 2 segundos, no paciente com Parkinson ele leva 8 segundos, 10 segundos, até o sistema nervoso dele conseguir processar essa informação. Além dessa diminuição do movimento, o paciente pode apresentar também rigidez. Ele acaba sentindo o corpo um pouco mais rígido, um pouco mais travado. Ele não consegue fazer grandes movimentos. Junto com tudo isso, ele também pode apresentar tremor de repouso. Então, assim, estou com o sintoma do Parkinson e a hora que eu vou pegar a mesma caneta, que no caso é outra, eu acabo tremendo muito antes de pegar a caneta. Quando eu pego a caneta, os sintomas cessam. Algumas vezes, além desses sintomas que são clássicos, os clássicos sobre a cinesia, rigidez, tremor de repouso, instabilidade postural e micrografia. Micrografia. O que é micrografia? O paciente tem uma letra muito pequenininha. Então, se você pede para ele escrever o nome dele, ao invés dele escrever com num tamanho legível para nós, ele acaba escrevendo muito pequenininho. Alguns pacientes também apresentam hipomimia facial. O que é hipomimia facial? Pessoas saudáveis conseguem mexer o rosto, fazer a mímica facial. Expressões, né? E esses pacientes, os pacientes com Parkinson, eles não têm expressão facial. Então, eles ficam com o rosto muito travado. Até quando ele vai sorrir, se ele vai franzir a testa, o movimento que ele vai fazer, fica um pouco mais restrito. Então, você nota que ele perde essa expressão facial. Esqueci alguma coisa? Não, a instabilidade Não, postural. Só a instabilidade postural, que é quando o paciente ele tem uma dificuldade em manter uma postura ereta e ele tem uma dificuldade no equilíbrio também, né, Lu?
Isso é bem comum. Normalmente o paciente vem pra gente com um combo, né? Que é instabilidade postural, bradicinesia e rigidez. O tremor de repouso, nem sempre o paciente vem com tremor de repouso já. E algumas vezes o tremor de repouso ele pode iniciar tanto de um lado como dos dois lados. Então tem que analisar para ver se ele está bilateral já ou se ele está unilateral com esse tremor de repouso. Isso, exatamente. E o que a Luísa falou sobre os sintomas, eles são utilizados para fazer o diagnóstico, como eu tinha falado. E esses sintomas, como a doença de Parkinson ainda não foi encontrada uma cura para ela, eles são controlados pelos medicamentos, né? Como que esses medicamentos agem? Os medicamentos, eles tratam para suprir essa falta de dopamina no cérebro, né? Hoje em dia a gente não tem mais só medicamentos que suprem, tem medicamentos que eles estimulam essa produção de dopamina pelo cérebro. Então é interessante que antes a gente tinha só uma gama de medicamentos, hoje a gente tem uma gama maior e a gente consegue, com esses medicamentos, o neurologista indica esses medicamentos e o paciente ele consegue ter uma melhora dos sintomas. E falando dos sintomas, a gente tem que falar de uma parte muito importante, que é o período on e off do paciente com Parkinson. O que significa isso? O paciente ele tem esse período on e off, que significa que quando ele está no período on, o medicamento dele está super ativo no corpo. Ele começa a se sentir tão bem que, às vezes, ele fala pra gente, nossa, parece que eu nem tenho a doença de Parkinson. É uma coisa bem interessante, principalmente no começo, né? E aí, ele tem essa sensação de que tá melhor, que os sintomas estão passando, só que conforme o medicamento vai ficando mais fraco no corpo, né? Que não é mais fraco, é que ele vai passando o efeito, o paciente começa a entrar no período off. E esse período off, ele tem um aumento dos sintomas, né? Que não é um aumento, é o retorno ao que ele já estava antes. Ele começa a sentir, às vezes até reclamar pra gente, nossa, quando eu tô próximo de tomar o meu próximo medicamento, eu me sinto duro, eu me sinto travado, eu sinto que meu equilíbrio começa a ficar mais instável. E isso é importante a gente sempre explicar para ele que é normal, que é do período on e off da doença, porque às vezes ele acha que o medicamento não está fazendo efeito, ou o medicamento está fraco, e não é, porque realmente a gente tem o período on e o período off. E dentro desse período on e off, a gente tem que sempre prestar atenção se o paciente está seguindo as orientações médicas, né? Se ele está tomando o medicamento da forma correta, porque no Parkinson, né, Lu, a gente tem uma periodicidade do medicamento que tem que ser seguida muito, muito fielmente, assim, tem que ser seguida muito bem certinho para que ele não tenha esse período on e off aumentado, né? Porque você imagina, se ele ficar mais tempo do que ele precisa sem o medicamento, que tem esse período que o médico vai achar, ele vai ficar com mais tempo de sintoma. Então, isso é muito ruim. E dentro da fisioterapia, a gente tem que ter essa importância dele ficar sempre no período on, né, Lu? A gente precisa que ele venha pra gente no período on, né? Normalmente o paciente vem pra gente logo depois do diagnóstico do neuro, depois dos exames, traz todos os exames, a gente avalia e tudo mais. E ver quais horários ele está tomando o medicamento e como ele tem se sentido durante esse momento em que ele tem tomado. Se ele vem para fisioterapia durante a fase off do medicamento, a fisioterapia acaba se tornando muito improdutiva. Por que improdutiva? Porque a hora que o paciente está mais rígido, ele está com aquela lentidão de movimentos, tá? Algumas vezes ele pode ou não ter o tremor de repouso. Entrando em contato com o neuro, para a gente tentar conciliar o horário do medicamento com o horário da fisioterapia. Então, ele tem que vir para a fisioterapia quando ele estiver com o medicamento ativo. Se ele vir para a fisioterapia com o medicamento inativo, a fisioterapia vai ficar totalmente improdutiva. Ele vai estar mais rígido, mais lento. Então, a gente não consegue fazer o tanto de exercício que a gente quer fazer com ele, sendo que ele está com todos esses sintomas ativos, né? Normalmente a gente acaba entrando em contato com o médico, acaba entrando em contato até com a família, mesmo se for um paciente muito mais idoso, para orientar como funciona, etc. Algumas vezes também, igual a Nay falou no início, se o paciente começa quando ele toma o remédio,
é bem comum ele até comentar assim, nossa, mas nem parece que eu tenho Parkinson, eu tô ótimo. Aí quando o medicamento opa, acho que eu tô com Parkinson mesmo, talvez esteja na hora de tomar o medicamento de novo. E o medicamento, normalmente, a gente só consegue administrar e organizar entrando em contato com o médico e vendo como que o paciente está em casa. Assim, realmente, o que o paciente relata pra gente. Se ele está se relatando que ele está o dia todo muito bem, que bom. Se ele está relatando que ele está ficando 4, 5 horas sem nenhum sintoma e depois vem todos os sintomas de novo numa carga muito intensa, então a gente tem que colocar mais uma dose do remédio, talvez uma dose menor, para que ele consiga administrar esses períodos de flutuação, né? Que são muito comuns. A gente sempre orienta o paciente, ele sempre, quando ele toma o remédio, ele normalmente vai achar que ele não tem Parkinson, porque os sintomas somem quase que todos os casos, mas é isso. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa sobre os medicamentos. Eu acredito que é isso mesmo, Lu, porque o médico ele vai ter que estar sempre em contato com a físio, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com essa questão multidisciplinar, porque a gente precisa que o paciente esteja bem, ele estando bem, né? A gente tem que juntar essa equipe, é a família, é o paciente, é a fisioterapia, é o médico, são todas as pessoas que os acompanham, né? A gente precisa manter esse grupo organizado para levar a melhor qualidade de vida para esse paciente. E o que a gente tem de importante na fisioterapia, que são muitas coisas, né? Porque por mais que a doença de Parkinson ela seja uma doença que vai acompanhar o paciente até o final da sua vida, a gente vai tratar com a fisioterapia desde o momento que ele recebeu o diagnóstico, que nem você falou. A gente vai tratá-lo desde o momento que ele recebe o diagnóstico para que ele consiga sempre manter essa qualidade de vida, que é uma coisa muito importante. E a gente que trabalha com isso sabe que eles têm resultados muito bons dentro da fisioterapia. Muitas vezes, se ele não vem para a gente no começo, que ele ainda está com poucos sintomas, se ele vem depois, isso não importa, né? Importa que ele vá fazer a fisioterapia, o ideal é que venha no começo. Mas se ele não vier, mesmo assim a gente consegue resultados muito bons com a fisioterapia, né, Lu? Sim, a gente recebeu uma pergunta aqui de quem tem Parkinson deve fazer exercício para melhorar os sintomas. Sim, deve. Em hipótese alguma, deve... Algum paciente, se você conhece alguém que tem Parkinson e não faz fisioterapia, não tem um acompanhamento fisioterapêutico, essa pessoa deve iniciar uma rotina de exercícios para trabalhar equilíbrio, coordenação motora, marcha, muito necessário. Né? Então, em hipótese alguma, se a gente conhece alguém com Parkinson e não faz fisioterapia, isso está completamente errado. Sim, ele tem que fazer mesmo, né? É uma coisa que é super necessária, né? Lu, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Sim, é que tinha dado uma travadinha. Mas é muito necessário e é muito importante que todos saibam, né? Que é por isso mesmo que a gente tem dias de conscientização sobre a doença, porque você pode não ter uma pessoa na sua família que tem Parkinson, né? Mas você pode conhecer uma amiga que o pai dela tem, uma pessoa no seu trabalho que um familiar tem, você pode conhecer um tio, um primo, uma pessoa que você conhece que vai ter a doença, porque ela é uma das doenças mais prevalentes na população idosa, né? A gente sabe que pode-se ter o Parkinson mais juvenil, né? As pessoas com menos idade podem desenvolver o Parkinson, né? Mas mesmo assim, é uma das doenças mais prevalentes na população idosa. Então, o máximo de informação que a gente tiver é muito importante para a gente poder passar para as pessoas que têm essa doença e os familiares consigam trabalhar com isso, né, Lu? Até estava lembrando aqui que, como eu comentei, que um dos primeiros sintomas... Tá me ouvindo? Que um dos primeiros sintomas é a desautonomia. Eu acabei lembrando de outro sintoma também que pode começar bem anterior, que é a diminuição do olfato. Sim,
E que a gente sempre acaba esquecendo desse detalhe, mas boa parte dos pacientes, eles acabam muito antes do diagnóstico, eles têm desautonomia e a perda do olfato. Daqui a pouco eu vou acabar lembrando de mais algum, mas aí eu vou citando. Aqui a gente recebeu uma outra pergunta, mas pode falar, depois eu leio. Só para completar o raciocínio sobre os sintomas anteriores, que como você falou, podem aparecer até 10 anos antes, que não significam, como você disse, que porque a pessoa tem desautonomia ou perda do olfato, que ela vai ter a doença de Parkinson. Mas, por exemplo, a perda do olfato, e também tem mais um que é a constipação intestinal, que ele também tem a ver com esses sintomas que são mais anteriores aos sintomas da doença mesmo, que são os mais conhecidos, né? Como você tinha comentado, alguém aqui perguntou pra gente se nesse momento de isolamento social a gente consegue iniciar os exercícios, né? Você ia falar, pode falar, Lu. Então, sim. Onde tá qual era a pergunta? Como é possível iniciar a fazer exercícios? Olha, a gente está ajudando boa parte dos nossos pacientes com Parkinson via online. Tem sido totalmente produtivo, já que boa parte dos pacientes com Parkinson eles acabam sendo grupo de risco também, porque acabam sendo pacientes com mais de 60 anos. De novo, não necessariamente acima de 60 anos, mas acaba sendo mais prevalente nessa idade. E a gente acaba orientando esse paciente a fazer fisioterapia online para a gente não perder esses ganhos. Eu, como fisioterapeuta da Balance, eu tenho 2 pacientes atualmente com Parkinson, que eles estavam fazendo fisioterapia presencialmente, no consultório, presencial. E para a gente não interromper esse ciclo de terapia, a gente tem feito via online para a gente não interromper e conseguir ganhar um pouquinho mais, né? Outra coisa que comentaram, uma pessoa comentou aqui, cadê? Que a mãe dela começou sem olfato. E que antes de todos os sintomas do Parkinson, ela tinha perdido o olfato 20 anos antes. Então, isso acaba sendo muito interessante, porque algumas vezes a gente acaba vendo na biografia, e quando alguém relata que realmente isso aconteceu, a gente acaba vendo, olha, que legal. Então, a informação realmente procede, a gente realmente está orientando da forma correta. Mas, de novo, não é uma regra. Se você apresenta perda do olfato ou batimento cardíaco acelerado ou tontura, que você vai ter Parkinson. Não é uma regra, assim. São alguns sintomas que pode iniciar o Parkinson, mas não é uma regra. E, assim, muitos estudos, né, ainda precisam ser feitos para que a gente consiga entender a causa, entender como tratar, se tem como interromper 100% essa perda da dopamina. E, por enquanto, os estudos ainda estão em avanço. Sim, e é importante a gente dizer mesmo que dentro da fisioterapia que a gente está fazendo online, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ela ainda, que como essa pessoa aqui que perguntou, o APCJ perguntou se dá para fazer independente da limitação. A gente vai adaptando, né? A gente tem pacientes que precisam de um pouco mais de ajuda, que quando a gente atende presencialmente no consultório ou domiciliar, porque a Balance também tem esse tratamento home care, a gente adapta, né? A gente vai conversar com a família, a gente vai ver qual é a limitação, a gente vai fazer essa avaliação para saber como que ele pode ser mais beneficiado. Mas independente da limitação, a gente consegue tratar o paciente online, porque a gente vai ver com o familiar, vai ver com o cuidador, se ele tiver um cuidador, que tem paciente que precisa, se ele tiver esse cuidador, como que ele pode auxiliar, mas dentro do tratamento a gente consegue sim. E voltando a falar sobre a fisioterapia, muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem Parkinson com uma postura muito curvada, né? Ela começa a ter uma postura mais curvada, a gente fala até que ela começa a olhar muito para o chão, porque até a cabeça, né, a cervical fica projetada para frente. E com a fisioterapia, a gente também consegue melhorar isso bastante, né, Lu? A gente trabalha muito alongamento, muito fortalecimento dessa musculatura posterior, que é a musculatura das costas, que fica na região da coluna, e
a gente consegue perceber uma melhora muito grande, né? Você vê o paciente de quando você começou o tratamento, de quando você já está desenvolvendo bem com ele, é ótimo, assim, a gente consegue ver uma melhora muito grande, né, Lu? É comum a gente trabalhar na fisioterapia também, como ele tem essa postura mais curvada e essa rigidez, a gente acaba trabalhando exercícios com grande amplitude de movimento. Então a gente usa muito corpo, muitos membros para trabalhar movimentos grandes mesmo. Eu não sei como falar para o público, mas são movimentos com grande amplitude de movimento para tentar quebrar, diminuir essa rigidez. E dentro dos sintomas, o que a gente vai controlar, a maioria dos sintomas a gente consegue ir controlando e mantendo com a fisioterapia, né? Porque eles são sintomas motores, né? E com o exercício físico, hoje já é cientificamente comprovado que a gente consegue melhorar. Então, a fisioterapia ela é sempre efetiva para essa pessoa com Parkinson. Não importa se ela tem diagnóstico agora, se ela tem 5 anos de Parkinson, se ela tem 10 anos de Parkinson, a fisioterapia vai ser sempre efetiva. E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar também, Lu, é que cada paciente evolui de uma forma, que é uma pergunta que chega bastante pra gente no consultório, né? Você recebe uma pessoa que está iniciando ou que já está um tempo em tratamento, ela sempre pergunta pra gente, mas como que eu vou ficar? Eu vou piorar muito? Como que eu vou ficar? E uma resposta que a gente tem para vocês, né, para vocês, seja família, seja paciente, é que depende, né? Depende muito, porque cada pessoa, ela reage de uma forma. Da mesma forma que o medicamento, ele age em cada paciente de uma forma, o Parkinson ele vai evoluir e vai agir no corpo da pessoa de uma forma. Eu já tive pacientes que têm 10 anos de Parkinson e que estão bem, que conseguem fazer suas atividades, né, Lu? Eu tenho pacientes de 10 anos de Parkinson que dirige. Então, são pessoas que têm a sua independência mantida e porque elas também sabem da importância da fisioterapia, né? Elas mantêm essa periodicidade na fisioterapia, continuam fazendo os exercícios, mesmo que... Porque como ela é uma doença que a pessoa vai ter ela pro resto da sua vida, às vezes o que ela acha, né? Que, nossa, mas eu vou seguir sempre fazendo a mesma coisa? E não é, né? A gente vai sempre avaliando, sempre dentro da fisioterapia vai avaliar, vai ver como que você tá. Uma queixa, né? A gente sempre pergunta qual é a sua queixa, o que tá te incomodando agora, né? O que tá te incomodando? E dentro dessa queixa e dentro do que eu avalio, eu vou direcionar o seu tratamento, né, Lu? É bem comum o paciente relatar, acabou de acordar e ele quer levantar da cama para ir tomar café e ir ao banheiro. E ele não consegue ter esse impulso, essa iniciativa de movimento para ele levantar. O que a gente orienta a fazer? Ou ele decora alguma sequência do tipo, agora eu vou mexer a minha perna para poder levantar, ou colocamos, é comum eu orientar pelo menos, pegar fita adesiva, como se fosse durex, só que colorido, e colocar no chão com o caminho que ele precisa fazer, porque a partir do momento em que ele torna esse movimento não automático, fica mais fácil, porque o Parkinson, resumidamente, ele acaba afetando os movimentos que são mais automáticos. Então, se o paciente quer sair da cama e ele decora uma sequência, agora eu vou colocar a minha perna esquerda fora da cama. Ele acaba conseguindo realizar com mais facilidade do que apenas tentar levantar. Então a gente acaba orientando. Ou coloca uma fita adesiva no chão para ele seguir essa fita adesiva com pista visual, ou decorando o que ele precisa fazer. Mas fazendo isso de uma forma em que ele não fique realizando o movimento de forma automática. Então a gente tem que desautomatizar esse processo do Parkinson, para que ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. Isso mesmo. E é interessante, né, que as pessoas saibam que a pessoa ela tá com dificuldade para levantar, mas não é porque ela quer ou porque tá fazendo o corpo mole, é porque com o problema do cérebro da dopamina, a pessoa tem uma dificuldade e uma incapacidade naquele momento que vai ser tratada
de realizar movimentos que são automáticos. Então, tem coisas que são muito simples para a gente que realiza, né, muito fácil, e eles falam, não é possível. É possível, e ela está fazendo, ela está tendo aquela dificuldade por conta do Parkinson. Então, essa compreensão, essa vontade de entender o que está acontecendo para poder auxiliar da melhor forma, faz muito bem para você e para o paciente, né? Para o seu familiar, para você familiar ou para você pessoa com Parkinson, saber que você está daquela forma, mas é por conta do Parkinson, não é porque você quer ou porque você está criando dificuldades por conta da doença, né? Uma coisa importante, Lu, também que da gente falar é que a depressão ela é uma doença que também acompanha o Parkinson, né? Acontece muito da depressão ela ser minimizada, porque o paciente tem o Parkinson, né? Descobre o Parkinson e começa a ficar triste, né? Porque ele começa a ler coisas, às vezes recebe informação de pessoa que não é muito delicada na informação e recebe de uma forma muito dura, né? E é normal você ficar triste, né? É importante você saber respeitar os seus processos também, porque cada pessoa vai passar daquilo de uma forma. Só que quando você passa por um período desse e começa a ter uma tristeza maior, uma sensação diferente de angústia, e quando aquela tristeza muito grande não passa, aí você tem que também pensar que pode ser a depressão, que ela é uma doença comum em idosos também, e que também acompanha o Parkinson, né, Lu? E é muito comum a família não aceitar o Parkinson, assim como o paciente. Então, meu pai tá com frescura, meu pai tá exagerando. Na verdade, não, ele não está exagerando, ele realmente tem todos esses sintomas, ele não consegue realizar as coisas, então é muito importante o apoio da família nesse momento, porque a partir do momento em que você tem uma rede de apoio da família, tanto uma rede de apoio da família como uma rede médica e fisioterapia e terapia ocupacional, se necessário, o paciente se sente mais acolhido e acaba evoluindo um pouco melhor, porque a depressão, ela acaba até piorando um pouco o Parkinson, né, obviamente. Então, se a gente estimula esse paciente, estimula o membro da família a incentivar o paciente a ver, olha como você melhorou, olha o que você conseguiu fazer, ressaltar sempre os pontos positivos que esse paciente já alcançou, ao invés de ficar falando, nossa, não consegue levantar da cama, não consegue escovar os dentes. Na verdade, não é assim. Claro que a doença, ela progride, mas iniciando tratamento, fisioterapia, acompanhamento e apoio familiar, emocional, as coisas ficam mais fáceis, tanto para o fisioterapeuta como principalmente para o paciente, que é o nosso principal objetivo, né? Melhorar a qualidade desse paciente. Sim, e é importante a gente estar falando hoje no Dia Mundial do Parkinson, né? Dessa importância e da gente sempre frisar de que o paciente precisa da fisioterapia, né? Ele não pode ficar sem. Nesse período que a gente está passando diferente, né? Um período que as clínicas não esperavam, ninguém estava esperando acontecer da forma que está acontecendo, a gente continuar esse tratamento, né, Lu? É importante a gente frisar de que você precisa continuar o tratamento, que vocês precisam fazer essa fisioterapia e que a Balance Fisioterapia tem um serviço de fisioterapia online que a gente consegue fazer esse tipo de tratamento, né, Lu? Você falou que você tem 2 pacientes e que é efetivo, né? Mesmo. É isso mesmo. Um desses meus pacientes, ele é completamente independente. Então, acaba facilitando o processo de reabilitação. Mas eu tenho um outro paciente que o cuidador entrou para fisioterapia. O cuidador, eu oriento todos os movimentos, tudo que o cuidador precisa fazer via câmera e fica totalmente produtivo também, né? Então, o Balance Online, ele acaba sendo importante para essa fase do nosso paciente, para que ele não fique parado. Sim, é muito importante a gente frisar isso.
e que nesse período de quarentena a gente, pelo conselho, é liberado a fazer atendimentos online, que eles são tão efetivos nesse período quanto um atendimento presencial, porque o ideal é que a gente continue o tratamento, porque uma coisa importante é que não se pode parar um tratamento desse, né? É um tratamento que ele é contínuo e o paciente, ele precisa continuar esse tratamento. E a gente aqui na Balance está fazendo esse tratamento online, né? A gente chama de Balance Online. E se vocês tiverem interesse, pode chamar aqui por inbox. Também tem um telefone, né? Aqui na nossa página, que você pode entrar em contato para a gente falar com você sobre o tratamento, explicar como que funciona a avaliação. Ela é personalizada, né? O atendimento ele é individual, personalizado, de 1 hora, e com fisioterapeutas que são especializados em fisioterapia neurológica, né, Lu? E aqui até vou fazer um convite para vocês, que se você tem Parkinson, se você conhece alguém que tem Parkinson e que não está fazendo exercício, a gente está aqui para ajudar você, seja com dúvida, com avaliação, com orientação, e a gente está aqui através do Balance Online. Obviamente, nós gostaríamos de ajudar vocês presencialmente, mas levando em consideração a atual circunstância, a gente acaba ficando mais restrito a isso, né? Então, se vocês quiserem, se você tem algum familiar com Parkinson, algum tio, algum primo, algum vizinho, e quiser passar nosso contato para que a gente possa orientar, a gente vai ficar muito feliz de poder ajudar. Sim, eu acho que é isso, né, Lu? A gente... eu acho que sim. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se a gente acabou falando tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui embaixo também, né? Porque a gente queria falar mesmo sobre a doença, frisar a importância do tratamento da fisioterapia para a gente continuar e explicar que a gente está nesse momento de quarentena, seguindo trabalhando com a fisioterapia, e que se você tiver alguém que você conhece que precisa desse tratamento, a gente está aqui para isso, para avaliar, para orientar, e com fisioterapeutas especializados para esse tipo de tratamento, né? É isso mesmo. Tem uma outra coisa importante da gente falar, antes da gente encerrar, é que a gente tem um canal no Telegram com que é o Balance Mais Saúde, em que você recebe orientações diárias e semanais do que você pode fazer para melhorar essa época de quarentena que está todo mundo vivendo, né, de isolamento social. Sim, tem vídeos, né? A gente tem dicas nesse canal no Balance Mais Saúde. Tem vídeos, a gente faz enquete para saber como que tá indo, se vocês estão tendo dificuldade nos exercícios, como que fica mais fácil. Então é muito interessante que vocês estejam com a gente nesse período. O canal no Telegram a gente vai mandar, tem um link aqui embaixo já para vocês entrarem. É muito fácil, só tem que ter o aplicativo do Telegram, e todos os dias você recebe dicas e vídeos de exercício também para esse período de quarentena e para a vida, né? Que é interessante você fazer exercício sempre, né? Até fugindo um pouco do Parkinson agora, que esse tempo de quarentena é importante salientar que todo mundo precisa estar ativo no exercício físico para melhorar a qualidade de vida em si, porque acredito que para todo mundo, com Parkinson, sem Parkinson, com esclerose, sem esclerose, para todo mundo acaba ficando um pouco mais difícil, acabar ficando muito tempo mais em casa, né? Então é importante o exercício físico e a meditação, a orientação, para que todo mundo passe com saúde dessa turbulência que está todo mundo passando. Sim, Lu, eu só vi mais uma pergunta aqui, a última para a gente terminar, se dá para fazer a avaliação online. E a gente faz sim a avaliação online, a gente marca, né, com o paciente, com a pessoa, se precisar de algum auxílio, aí a gente marca com a pessoa e o cuidador, o familiar. Dá para fazer sim, a gente marca a avaliação online e aí depois a gente conversa com vocês e direciona o tratamento online também. Isso mesmo. Mas acho que é isso então, Mai. Acredito que a gente não esqueceu de nada. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se a gente espera alguns minutinhos, uns 30 segundos, talvez, para ver se tem mais alguma pergunta. Se não, a gente encerra, desejando boa Páscoa para todo mundo, um bom final de semana.
E procura Balance Online para a gente poder ajudar você, ajudar sua família e qualquer coisa estamos à disposição. Isso, muito obrigada, né, quem esteve aqui com a gente hoje. Obrigada pela atenção, a gente agradece. E se vocês precisarem da fisioterapia, pela Balance, a gente tem no Instagram da Balance, todos os dias a gente tem postagens sobre saúde, sobre dicas de quarentena, sobre doença de Parkinson, AVC, sobre dores na coluna, sobre paralisia facial. A gente vai trazer várias postagens, provavelmente diárias, né? Pra gente poder trazer esse momento diferente para vocês continuarem com a gente, tá bom? Tá, obrigada. Tá, beleza. Boa Bom, aí Páscoa pra até daqui vocês. uns dias a gente se encontra e tchau, pessoal. Qualquer Bom dúvida, final de estamos à semana. disposição. Tá bom? Tchau, Obrigada, gente. até. Tchau, tchau.